Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do sexto ano do ensino fundamental e também da terceira fase da EJA. E na aula de hoje, galerinha, a gente vai começar a conhecer o conceito de polígono. Conceito esse que traz alguns elementos do assunto anterior, quando a gente estudou um pouco sobre ângulos. Certinho? Então, sou o professor William Figueira e vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Bom, galerinha, o que são polígonos? São figuras planas, fechadas e formadas por segmentos de reta, sendo caracterizadas pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. Poli significa muitos e gônus, ângulos, muitos ângulos. Vejam essas figuras ao lado aí. Então, nessas figuras ao lado, a gente percebe que temos figuras formadas por segmentos de retas, aqueles lados dos ângulos que a gente tinha no assunto anterior. Se a gente tem segmentos de retas aí, saindo de um único ponto, a gente tem vértices. Então, essas figuras são formadas aí por segmentos de retas e também são figuras fechadas, certinho? Então vem aqui comigo, preste atenção. Então aqui eu tenho três figuras, ó. Essa minha figura daqui, ele é um polígono, tem uma certa quantidade de lados, e nesse meu polígono daqui, ó, tem vários lados aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Cada lado desse, galerinha, é um segmento de reta que eu tenho, certinho? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, essa figura ela está fechada. Então, essa minha figura daqui, ela é caracterizada como um polígono, formado exclusivamente por segmentos de retas e ela é uma figura fechada. Observe essa outra figura daqui. Essa minha outra figura daqui, ó, eu tenho dois segmentos de reta, mas aqui, ó, tem uma parte de um círculo aqui, um semicírculo. Embora seja uma figura fechada, mas por não ser formada unicamente por segmentos de reta, essa minha figura daqui, ó, não caracteriza um polígono. Essa minha meia fatia de pizza aqui, parecendo uma fatia de pizza, ela não caracteriza um polígono. Embora seja fechada, eu tenho essa parte aqui, ó, circular, certinho? E essa minha outra figura daqui um pouco mais abaixo, eu tenho formada unicamente por segmentos de reta, mas veja que essa figura aqui, ó, ela não é uma figura fechada. Logo, essa minha figura não pode ser caracterizada como um polígono. Beleza, galerinha? Então é simples a identificação de um polígono aí. Então, observe as figuras planas a seguir. Essas figuras identificam uma linha poligonal fechada em um conjunto dos seus pontos interiores. Podemos nomear ela aí como um polígono. Então, sempre que for feita exclusivamente com segmentos de retas e fechadas, a gente pode caracterizar elas aí como polígonos. Então, os elementos que eu tenho aí em um polígono. Os elementos de um polígono são os vértices, que são o ponto de partida e o ponto de encontro de dois segmentos de reta. Os lados, que são os segmentos de reta. Isso a gente já viu no assunto anterior, galerinha. E as diagonais, que são segmentos de retas que ligam um vértice a outro, e temos também os ângulos internos. Beleza, galerinha? Então, veja só. Nessa minha figura daqui, ó, nesse meu polígono, daqui, eu tenho a seguinte situação, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices, ó, de onde saem dois segmentos de reta.
Se eu tenho 5 vértices aqui, ó, eu tenho então, ó, 5 ângulos internos. E se a gente contar aqui, ó, a quantidade de lados, 1, 2, 3, 4, 5. Galerinha, todo polígono ele vai ter a mesma quantidade de vértices, ponto aqui, ó, de encontro dos segmentos de reta, a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de lados, independentemente do polígono que a gente esteja trabalhando. Ele sempre vai ter essa característica, mesma quantidade de vértices, de ângulos internos e também de lados. E o que vem a ser a diagonal? A diagonal, galerinha, como o nosso slide disse, ele é um segmento de reta que sai de um vértice para outro, belezinha? Então veja o seguinte, eu não posso traçar uma diagonal desse vértice para esse, porque aqui já tem uma linha, já tem um segmento que é o meu lado. Então eu tenho que traçar um segmento de reta de um vértice para outro, onde ainda não existe essa linha traçada. Por exemplo, eu posso pegar um segmento de reta, traçar desse vértice. Vou colocar letrinhas aqui, ó. A, B, C, D e E. Vou traçar um segmento de reta de A até D. Esse meu segmento de reta daqui, ó, que uniu A até D, a gente chama ele de diagonal. Para onde é que A pode mais traçar um segmento de reta? Para E, ele já está traçado. Para A também, que é um lado. Então, ele pode traçar para C. Então, tenho aqui mais uma diagonal. Vou pegar o ponto B. Ó. O ponto B pode ligar até o ponto E. E também até o ponto D. Até o ponto A, até o ponto C não pode, porque aqui eu já tenho esse segmento de reta que corresponde ao lado. E o ponto C? O ponto C pode ser traçado um segmento de reta que vem até o ponto E. Até o ponto D, o segmento de reta, esse daqui é o lado. Até o ponto B também é um lado. E até um ponto A já está traçado. O D não pode até o C porque é um lado, não pode até o E porque já é um lado desse meu polígono. Pode até o A, mas já está traçado uma diagonal, e pode até o B, mas já está traçado essa diagonal. E o E vai acontecer a mesma coisa. O segmento de reta até D é um lado, até A vai ser um lado, até B já está traçado e até C já está traçado. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais para esse meu polígono. Então ele sempre vai ligar um vértice a outro. Só não pode contar como diagonal quando a distância, o segmento de reta de um vértice a outro já for um lado, certinho? Um polígono pode ser chamado de côncavo ou convexo, de acordo com a região do plano que estiver sendo determinada pelo polígono. Sendo assim, temos esse meu primeiro polígono aí, formado por segmento de reta e fechado, eu chamo ele de polígono convexo, e esse meu outro polígono aí, também formado por segmentos de retas fechadas, que é o polígono PQRST, são esses meus vértices aí, eu chamo ele de polígono convexo, côncavo ou polígono não convexo. Como é que eu vou determinar aqui se ele é um polígono convexo ou um polígono côncavo? Veja o seguinte, vem aqui comigo. Esse meu polígono aqui, ó, ABCDE, para determinar se ele vai ser convexo ou côncavo, eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou pegar dois pontos quaisquer dentro desse meu polígono. Vou pegar um ponto aqui e outro aqui.
Quando eu traço uma linha aqui, ó, a linha que eu traço dentro desse meu polígono não está saindo dele. Se eu traço outro ponto aqui, ó, um segmento de reta de um ponto a outro, esse meu segmento de reta continua dentro desse meu polígono. Qualquer outro ponto que eu coloque aqui, ó, e traço um segmento de reta, esse segmento de reta vai permanecer dentro desse meu polígono. Então, ó, quando isso acontece, coloco dois pontos em qualquer região desse meu polígono, no interior dele, e traço um segmento de reta, e esse segmento de reta fica exclusivamente dentro desse meu polígono, eu chamo ele de polígono convexo. Já quando eu pego a situação, ó, em que eu coloco um ponto dentro desse meu polígono e outro ponto e traço um segmento de reta, olha o que foi que aconteceu. Esse meu segmento de reta aqui, galerinha, ele saiu de dentro desse meu polígono. Quando acontece isso, esse meu polígono daqui, ó, ele vai ser considerado um polígono côncavo ou não convexo. Certo? Para esse daqui, qualquer ponto que eu colocar aqui dentro, ó, e ligar a outro por um segmento de reta, ele sempre vai permanecer dentro do meu polígono. Mas aqui, ó, tem situações em que eu traço pontos e eles ficam dentro do meu polígono, mas tem outras situações, ó, em que eu ligo um ponto a outro e esse meu segmento de reta sai. Então esse meu polígono aqui é um polígono côncavo ou não convexo. E esse aqui, ó, onde eu traço o segmento de reta aí, ele é um polígono convexo. Ele continua dentro aí desse meu polígono. Então aí, ó, observamos aí que nessa minha primeira figura é semelhante aí a esse desenho que eu fiz de um polígono convexo, e o segundo, o segmento de reta está saindo dele aí. Então ele é um polígono côncavo ou não convexo. Então, como eu falei para vocês, galerinha, o número de ângulos é igual ao número de lados. O número de ângulos, de vértices e também de lados são os mesmos, independente de que polígono a gente esteja trabalhando. Então, ó, os segmentos AB, AC e BC são os lados desse meu polígono. Segmento, ó, lembre-se, é aquele meu segmento de reta, o meu lado que eu tenho aí. Os pontos A, B e C são os vértices desse polígono, de onde saem dois segmentos de reta para formar um ângulo. A gente viu isso no assunto anterior. E esses polígonos têm três ângulos internos, como mostrado na figura. Lembrando, ângulo, ele é a abertura entre esses dois meus segmentos de reta, onde tenho ali, ó, o meu vértice, tenho o meu ângulo ali. O meu vértice sai esses meus dois segmentos de reta. Então, na minha figura aí, um triângulo, ele tem três lados, três vértices e três ângulos internos. Beleza, galerinha? Então, ó, só vem aqui comigo para a gente ver uma situação particular desse meu triângulo. A gente viu, ó, que em um polígono, quando eu estou ligando um vértice a outro, por exemplo, do vértice B até o vértice C, isso daqui é uma diagonal. Do vértice A até o vértice C, tenho mais outra diagonal. Para o meu quadrado, eu só posso fazer duas diagonais. Agora aqui, ó, para o meu triângulo, já que diagonal também é um elemento que a gente tem em um polígono, liga um vértice a outro, desde que não seja um lado. No meu triângulo, ó, se eu tenho um triângulo A, B e C, se eu quero traçar uma diagonal para B, já tenha um lado, então não posso contar como diagonal. Quero traçar de A para C, também não posso porque ainda é um lado. Agora eu vou fazer o seguinte,
de B para A. Se eu vou traçar uma diagonal de um vértice a outro, já é o meu lado. De B para C também é o meu lado. De C para A também é lado e de C para B também é lado. Então preste atenção, galerinha. O triângulo, ele é o único polígono que a gente tem que não possui nenhuma diagonal. Certinho? O meu quadrado, por exemplo, ele tem aqui, ó, duas diagonais. Um polígono com 5 lados vai ter uma quantidade de diagonais. Aquela que a gente viu, 5. Com 6 lados vai ter uma quantidade de diagonais. Os estudos mais à frente vão mostrar uma maneira da gente calcular isso, a quantidade de diagonais que determinado polígono vem a ter. Mas o meu triângulo, ele é o único que não possui nenhuma diagonal. Certinho? Então, galerinha, os polígonos, eles são caracterizados, são nomeados, na realidade, de acordo com a quantidade de lados que a gente tem. Certinho? Então, aí eu tenho uma tabela que traz os nomes de alguns desses meus polígonos aí. Como a gente sabe, a gente tem que ter uma figura fechada com segmentos de reta para caracterizar um polígono. Se eu tenho um polígono com um lado, não fecha uma figura. Com 2 lados, também não fecha. Então, por isso, eu tenho apenas polígonos formados a partir de 3 lados. Então, preste atenção aí, ó. O primeiro, o polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Então, 3 lados, triângulo. Um polígono com 4 lados é chamado de quadrilátero. O quadrilátero, ele tem alguns polígonos com outros nomes, algumas características que a gente vai estudar depois, assim como o triângulo, certo? O triângulo, ele tem tem alguns triângulos que a gente vai conhecer mais à frente. O quadrilátero também, formado por 4 lados. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octágono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. E 12, dodecágono. E todos os polígonos que a gente tem vai ter o seu nome aí. Interessante para a gente, galerinha, é a gente aprender o nome desses 10, de 3 até 10 lados. É muito recorrente em algumas questões para a gente. Então, interessante a gente lembrar do nome desses polígonos aí. Então, ó, só trazendo aí a figura de alguns desses polígonos aí. De 3 lados, o meu triângulo aí, em azul. O quadrilátero, tem aí um quadrado, mas a gente tem outros quadriláteros aí. O pentágono, formado por 5 lados. O hexágono, por 6 lados. O heptágono, por 7 lados. O octógono, por 8. E o decágono, por 10. Então, quanto mais vai aumentando o número de lados aí, mais difícil fica de fazer aí esse meu polígono, certinho? Então, lembrando, ó, a quantidade de lados é a quantidade de ângulos internos e a quantidade de vértices que eu tenho aí. E dependendo e de acordo com o número de lados, eu vou ter o número de diagonais. Então, galerinha, para a gente conhecer os polígonos, a gente tem que conhecer os polígonos regulares e os irregulares. Um polígono regular é aquele onde todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Caso contrário, ele é um polígono irregular. Então, nesse meu primeiro desenho aí da esquerda, eu tenho um polígono aí de 5 lados e que todos esses lados daí, eles têm a mesma medida. Já para esse meu polígono da direita, também possui aí 5 lados, mas os lados aí a gente observa que eles não têm a mesma medida. A gente não precisa pegar uma régua para perceber essa diferença.
Veja que os lados aí têm medidas diferentes, certinho? Então, ó, polígonos como esse que a gente viu e esses dois aqui que eu estou colocando aqui no quadro, eles são conhecidos como polígonos regulares. Eles possuem aqui a mesma medida. Ó, significa dizer o que isso, professor? Significa dizer o seguinte: aqui eu tenho um quadrilátero, caracterizado aqui como um quadrado, que me diz o seguinte, ó, se por exemplo esse meu lado aqui tem 20 centímetros, esse daqui tem 20, esse também vai ter 20 e esse daqui, ó, vai ter 20 centímetros. Significa dizer que ele é um polígono regular. Todos os lados possuem a mesma medida, mesmo tamanho. E os ângulos internos aqui, ó, vão ter sempre a mesma medida. Se esse daqui é 90, todos os outros vão ser 90. Se é 50, todos vão ser 50. Esse meu triângulo daqui, ó, se eu tenho as três medidas iguais, 10 centímetros, 10 e 10, esse meu polígono ele é caracterizado como regular. Mas se, por exemplo, aqui, ó, essa minha medida for 10,5 centímetros, ó, 0,5 a mais, já deixa de ser caracterizado como um polígono regular. Ele vai ser chamado de polígono, só que polígono irregular. Então é bem simples a gente diferenciar os dois tipos de polígonos. Regulares, todos os lados são iguais, e irregulares, os lados têm medidas diferentes. Não precisa ser todos diferentes. Se apenas um já for diferente, já caracteriza como irregular. Então aí, ó, a gente tem a ilustração dos polígonos regulares, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, decágono e dodecágono, aí com todos os seus lados iguais. Então, ó, vamos resolver algumas questõezinhas sobre esses polígonos aí. Então, na minha primeira questão, ele me diz o seguinte: todo polígono é composto por elementos que são outras figuras geométricas e que pertencem, que recebem um nome especial por causa de sua formação, definição e propriedade. A respeito desses elementos dos polígonos, assinale a alternativa correta. Então, o enunciado está dizendo que um polígono ele tem suas características de acordo com seus lados, vértices e ângulos, as suas propriedades aí que definem esse polígono. Então, na letra A, os triângulos não possuem diagonais. Ó, aquele desenho que a gente viu, ó, diz o seguinte, diz isso mesmo. Os triângulos, eles não possuem aí diagonais. Ele é o único polígono no qual não possui diagonal aí. Então já fica isso daí certinho pra gente. Vamos analisar os outros, mas a letra A já está correta. Uma diagonal de um polígono é qualquer segmento de reta que liga dois vértices. Quaisquer não. Já que a gente viu que um segmento de reta que liga a outro pode ser caracterizado como um lado, que é isso daqui que a gente tem, pessoal. Ó, se eu tenho um vértice A e um vértice B, esse meu segmento de reta aqui que une esses dois vértices, esse é um lado. Mas se eu tenho aqui, ó, esse de A até C, essa é uma diagonal. Então, não é qualquer segmento de reta que pode ser caracterizado como diagonal. Vamos analisar a C só para a gente conhecer um pouco sobre esses polígonos. Um ângulo externo de um polígono é qualquer ângulo que pertença a ele e que não seja um ângulo interno. Então, galerinha, a gente não falou disso, mas tem a seguinte situação. Todo ângulo externo tem o seu ângulo interno correspondente. A gente vai estar trabalhando aí um pouco mais à frente essa questão de ângulo interno e ângulo externo, certo? Letra D. Os quadrados possuem apenas uma diagonal.
a gente viu que o quadrado, o desenho que eu fiz, possui duas diagonais. E letra E, retângulos e quadrados possuem números diferentes de diagonais. Um retângulo ele é um quadrilátero, tem 4 lados. E um quadrado também. Mesma quantidade de lados, mesma quantidade de diagonais. Então, eles têm quantidade de diagonais exatamente iguais. Então, ficando aí a letra A, como a gente já tinha concluído antes, só para a gente ver essas alternativas e debater sobre os polígonos. Letra A, alternativa correta. Número 2. Em uma das aulas práticas de matemática, o professor propôs aos alunos que recortassem 7 figuras planas, das quais 4 deveriam ser polígonos e 3 não polígonos. Os primeiros 4 alunos a terminarem a tarefa apresentaram as seguintes figuras ao professor. Tiago mostrou essas daí, Patrícia essas figuras daí, Márcia e Marcos respectivamente. Marque a seguir o nome do aluno que apresentou as figuras corretas, de acordo com a proposta do professor. Então, dando um zoom aí nas respectivas figuras de cada aluno, eu vou estar caracterizando aí, com esse tracinho verde, os polígonos, que são figuras fechadas e feitas exclusivamente por segmentos de retas, e por vermelho, os não polígonos, que pode ter ou não segmento de reta, mas é composto por uma parte circular aí. Beleza? Então, Tiago, o professor ele quer 4 polígonos e 3 não polígonos. Tiago tem 4 polígonos aí, marcado por verde, e 3 não polígonos. Então, Tiago já acertou. Mas vamos só observar os outros. Patrícia escolheu 5 polígonos e 2 não polígonos. Os não polígonos estão com a listazinha aí em vermelho. Márcia, mesma situação. 5 polígonos e 2 não polígonos. E Marcos escolheu 3 polígonos e 4 não polígonos. Mais uma vez, o polígono eu passei esse risco em verde e o não polígono passei aí em vermelho. Como o professor quer 4 polígonos e 3 não polígonos, a alternativa C é Tiago que colocou aí, aquilo que o professor pediu. 4 polígonos e 3 não polígonos. Letrinha C para a gente. Próxima questão. Um polígono de 4 lados é classificado como quadrilátero, quadrado, retângulo e trapézio. Como ele é caracterizado, galerinha? Ele é caracterizado como quadrilátero, na letra A. Mas veja, a gente vai conhecer as propriedades aí dos quadriláteros e vai ver que um quadrado, um retângulo e um trapézio também são quadriláteros. Eles são uma classe, cada uma aí é uma classe de quadrilátero. Mas como é conhecido um polígono de 4 lados, é conhecido como quadrilátero. Certinho? Então, na letra A, alternativa correta. Questão de número 4. Figuras planas, fechadas e formadas por segmentos de retas são conhecidas como polígonos. Sobre essas figuras, podemos afirmar que um semicírculo é um polígono. Então, se é formado exclusivamente aí por segmento de reta, um semicírculo não pode ser um polígono. Polígonos irregulares possuem todos os lados de mesma medida. Não. Polígonos irregulares têm lados aí de medidas diferentes. Letra C. Um polígono com 5 lados é chamado de hexágono. Se a gente recordar lá na tabelinha da gente, a gente viu que um polígono de 5 lados é um polígono chamado de pentágono. Lembre lá do futebol, o Brasil é penta, 5 títulos, pentágono. O Brasil busca o hexa, 6 títulos, 6 lados. Então, o hexágono é 6 lados e um pentágono é de 5 lados. Então, a alternativa C está errada, já que um de 5 lados não é chamado de hexágono. E na letra D,
Polígonos regulares possuem todos os lados de mesma medida. Justamente isso que a gente viu, galerinha. Então, esses polígonos, se um lado é 10 centímetros, todos os outros vão ter a mesma medida, independentemente aí da quantidade de lados, mas todos com a mesma medida. Beleza, galerinha? Então, por hoje, a gente está encerrando os trabalhos aí sobre polígonos. Então, conhecemos aí os seus elementos, o que ele é composto, vértices, lados e ângulos têm a mesma quantidade. Se são 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. E temos outro elemento aqui que é a diagonal, que é um segmento de reta que traça um vértice a outro, desde que esse segmento de reta já não seja um dos lados. Beleza? Vimos polígonos regulares e irregulares, tem a mesma medida o regular e medidas diferentes o irregular. Tranquilo? E vimos também as nomenclaturas desses polígonos, como eles são conhecidos. Então, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses polígonos, trazendo triângulos e quadriláteros e suas respectivas características. Então, queria deixar aqui o meu forte abraço a todos, agradecer pela presença e convidar vocês para se fazerem presente na próxima semana, se Deus quiser. Então, um forte abraço a todos vocês e uma ótima semana.